Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a paz do Senhor envolva a sua casa neste instante. Respire devagar. Não precisa fazer nada agora. Não precisa provar nada. Não precisa resolver nada. Este é apenas um momento de descanso. Se você chegou até aqui nesta madrugada, não foi por acaso. Talvez o corpo esteja cansado, mas a mente ainda não desligou. Talvez o dia tenha sido pesado, longo demais, exigente demais. Ou talvez você esteja carregando preocupações antigas, silenciosas, daquelas que não aparecem durante o dia, mas se levantam quando a casa fica em silêncio. Agora, permita-se apenas estar aqui. Não lute contra o sono, não force o descanso, ele virá naturalmente. Enquanto você escuta esta oração, deixe seus ombros relaxarem. Solte o peso que você vem carregando sem perceber. Solte a tensão da testa, da mandíbula, do pescoço. Permita que cada respiração seja um pouco mais lenta que a anterior. Você não precisa fechar os olhos se não quiser. Mas se fechar, saiba que este é um lugar seguro, um espaço de descanso, de cuidado, de acolhimento. Nesta madrugada não há cobranças, não há metas, não há pressa, há apenas a presença de Deus, silenciosa, constante, fiel. O Senhor que não dorme está cuidando de você agora, mesmo quando seus pensamentos se repetem. Mesmo quando o coração parece inquieto, mesmo quando o corpo pede descanso, mas a mente insiste em permanecer alerta. Deus conhece cada detalhe da sua história. Ele conhece as noites mal dormidas, conhece os suspiros profundos que você dá quando ninguém vê, conhece as orações que você não conseguiu terminar. Conhece até aquelas palavras que nunca foram ditas em voz alta. E é por isso que nesta madrugada você pode descansar. Você não precisa vigiar o amanhã. Você não precisa controlar o que virá. Você não precisa resolver agora aquilo que só poderá ser resolvido depois. Existe um Deus que vela por você enquanto você dorme. Existe um cuidado que não falha. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Enquanto esta oração continua, permita que o ambiente ao seu redor se torne mais leve, como se o ar ficasse mais suave, como se o peso interno começasse pouco a pouco a diminuir. Talvez você esteja deitado, talvez esteja sentado, talvez esteja apenas ouvindo com o corpo cansado. De qualquer forma, você não está sozinho. Agora comece a perceber sua respiração. Não tente mudá-la bruscamente. Apenas observe. Inspire, expire. A cada expiração, imagine que uma preocupação vai embora. A cada inspiração, imagine que a paz de Deus entra em você. Não há necessidade de imagens complexas, apenas descanso. Nesta madrugada, Deus te convida a parar. Parar de lutar, parar de resistir, parar de se cobrar. O mundo pode esperar algumas horas. As respostas podem esperar. As decisões podem esperar. Agora é tempo de repousar. A palavra diz que em paz nos deitamos e logo adormecemos, porque o Senhor nos faz habitar em segurança. Essa segurança não depende do que você sente agora. Ela depende de quem Deus é. E Deus continua sendo fiel, mesmo no silêncio, mesmo na noite, mesmo quando tudo parece parado. Enquanto você ouve estas palavras, não se preocupe em acompanhar cada frase. Se sua mente começar a se afastar, não lute contra isso. Isso é sinal de que o descanso está se aproximando. Você pode simplesmente deixar a oração fluir ao fundo, como uma presença tranquila no ambiente, como uma luz suave que não incomoda.
Nesta introdução, nada será pedido a você, nada será exigido. Apenas descanso. Deus não precisa que você esteja forte agora. Ele não precisa que você esteja concentrado. Ele não precisa que você tenha todas as palavras certas. Ele apenas deseja que você descanse. Nesta madrugada, o Senhor recolhe você nos braços do cuidado. Não como quem cobra, mas como quem protege. Se houver pensamentos repetitivos, não os enfrente. Deixe-os passar como nuvens. Eles não precisam ser resolvidos agora. Se houver emoções confusas, permita que elas se aquietem pouco a pouco. Não as julgue, não as analise. Apenas deixe que o tempo e a presença de Deus façam o trabalho. O sono não é um inimigo a ser conquistado. Ele é um presente que chega quando o corpo se sente seguro. E agora você está em um ambiente de segurança espiritual. Um lugar guardado pelo Senhor nesta madrugada. Não importa se você orou pouco hoje. Não importa se sua fé parece fraca. Não importa se você se sente distante. Deus não se afasta durante a noite. Ele não se ausenta quando você se cansa, ele permanece. Enquanto esta oração avança, ela vai se tornar ainda mais suave, ainda mais lenta, ainda mais profunda. O objetivo não é manter você acordado. O objetivo é conduzir você ao descanso. Se em algum momento você adormecer, está tudo bem. A oração continuará, a presença de Deus continuará. O cuidado continuará. Agora, permita que seus braços fiquem pesados, que suas pernas fiquem soltas, que seu corpo encontre uma posição confortável. Se precisar ajustar o travesseiro, ajuste. Se precisar mudar de lado, mude. Faça isso com calma, sem pressa. Você não precisa se apressar para dormir. O descanso vem naturalmente quando o coração se aquieta. Nesta madrugada, não existe perigo, não existe ameaça invisível. Agora, o Senhor é quem guarda sua casa. É Ele quem guarda seus caminhos. É Ele quem guarda sua vida. Enquanto você escuta, imagine como se uma cobertura de paz estivesse sendo colocada sobre você. Como um manto leve que aquece, mas não pesa, que protege, mas não aperta. Esse é o cuidado de Deus, silencioso, constante, presente. Aos poucos a mente desacelera, os pensamentos ficam mais espaçados, o corpo responde ao descanso. Se seus olhos piscarem mais devagar, está tudo bem. Se bocejos surgirem, está tudo bem. Se o corpo começar a afundar no colchão, está tudo bem. Tudo isso faz parte do processo. Nesta madrugada, Deus não quer te ensinar algo novo. Ele quer te dar repouso. Não é tempo de aprendizado, é tempo de restauração. Respire mais uma vez. Solte devagar. Você está sendo guardado. Você está sendo cuidado. Você está sendo envolvido pela paz de Deus. Existe um versículo que atravessa séculos e continua acalmando corações até hoje. Ele está no Salmo 4 e diz assim: Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Perceba algo muito importante. Não diz, quando tudo estiver resolvido, eu me deito. Não diz, quando meus problemas desaparecerem, eu descanso. Diz apenas, em paz me deito. A paz vem antes da solução. O descanso vem antes da resposta. A confiança vem antes da mudança. E talvez essa seja a parte mais difícil para nós. Porque queremos primeiro resolver, primeiro entender, primeiro organizar e só depois descansar. Mas Deus faz diferente. Ele oferece paz antes da explicação. Enquanto você respira agora,
Perceba que você ainda pode ter questões pendentes. Talvez algo precise ser resolvido amanhã. Talvez exista uma conversa difícil esperando. Talvez haja decisões que ainda não foram tomadas, mas nada disso precisa ser resolvido agora. Agora é noite, e a noite foi criada por Deus como um tempo de entrega. Quando você se deita, você está fazendo um ato de fé. Você está dizendo: eu não controlo tudo, eu não sustento o mundo, eu posso parar. E isso não é fraqueza, é confiança. Talvez você tenha passado o dia inteiro sendo forte, resolvendo coisas, cuidando de pessoas, tomando decisões, segurando emoções. Mas agora você não precisa ser forte, você pode apenas descansar. O salmista escreveu essas palavras em meio a conflitos. Havia oposição, havia pressão, havia injustiça. Mesmo assim, ele declarou: em paz me deito. Isso significa que a paz não depende do ambiente externo. Ela nasce da certeza de que Deus está presente. Respire novamente, inspire, expire. Imagine como se cada preocupação fosse um fio tenso dentro de você. Agora, a cada respiração, esses fios começam a afrouxar. A mente desacelera, o coração diminui o ritmo, os ombros ficam mais leves. Talvez hoje você tenha carregado pensamentos repetitivos. Aquilo que eu deveria ter dito, o que vai acontecer amanhã, e se algo der errado. Mas agora você pode permitir que esses pensamentos parem de girar. Eles não precisam ser resolvidos esta noite. Deus está assumindo o turno da madrugada. Enquanto você dorme, Ele continua trabalhando. Enquanto você descansa, Ele continua sustentando. Você não foi criado para viver em alerta constante. Seu corpo precisa de descanso. Sua mente precisa de pausa. Sua alma precisa de silêncio. E Deus sabe disso. Por isso, Ele não exige produtividade à meia-noite. Ele oferece paz. Talvez exista uma ansiedade silenciosa dentro de você. Não aquela ansiedade intensa, mas aquela inquietação leve que impede o sono profundo, como se algo estivesse sempre ligado. Hoje, essa chave pode ser desligada, não porque tudo está perfeito, mas porque Deus está no controle. Repita em pensamento devagar: eu posso descansar, eu não preciso vigiar tudo. Deus está cuidando. Sinta o colchão sustentando seu corpo. Você não está se segurando, você está sendo sustentado. Da mesma forma, sua vida não está dependendo apenas da sua força, ela está nas mãos de Deus. O versículo diz: porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Segurança não é ausência de risco, é presença de proteção. Talvez você não veja essa proteção, mas ela está aí, protegendo sua mente, protegendo sua casa, protegendo seu descanso. Se algum pensamento tentar invadir agora, não lute contra ele. Apenas deixe passar, como uma nuvem que atravessa o céu. Você não precisa correr atrás dela, ela vai embora sozinha. A paz de Deus não é uma emoção intensa, ela é estabilidade. É o momento em que o coração decide confiar. É quando você escolhe entregar, mesmo sem entender. Agora imagine suas preocupações como pequenas pedras em suas mãos. Pedras de medo, pedras de insegurança, pedras de cansaço. Mentalmente, entregue essas pedras nas mãos de Deus, uma por uma. Sem pressa, Ele recebe sem julgar. Ele não critica o peso que você sente, Ele apenas segura. E quando Ele segura, você pode soltar. Talvez você esteja acostumado a dormir com a mente ainda ativa, como se precisasse revisar tudo antes de fechar os olhos. Mas hoje, você pode fazer diferente.
Hoje você pode dizer: eu fiz o que pude. O restante pertence a Deus. E isso é suficiente. Não há nada que você possa resolver às 2 da manhã que Deus não possa cuidar melhor do que você. Você não precisa ficar acordado para proteger o futuro. O futuro está nas mãos dele. Agora sinta sua respiração ficando ainda mais lenta. Seu corpo começa a pesar suavemente. Os músculos do rosto relaxam. A testa se solta, a mandíbula se afrouxa. Os ombros descem, o peito respira mais profundo. O silêncio da noite começa a se tornar confortável. Não é vazio, é cuidado. Não é abandono, é proteção. O Deus que criou o universo não se distrai, ele não dorme, ele não perde o controle. E se ele está acordado, você pode dormir. Essa é a lógica da fé. Você descansa porque ele vigia. Você entrega porque ele sustenta. Você fecha os olhos porque ele permanece atento. Talvez você tenha pedido respostas hoje, mas nesta madrugada, Deus está oferecendo algo mais precioso que respostas. Ele está oferecendo descanso. E o descanso cura coisas que respostas não conseguem curar. Enquanto o sono se aproxima, não resista. Se seus pensamentos ficarem mais espaçados, permita. Se sua mente começar a ficar distante, deixe. Essa oração não exige atenção perfeita. Ela é como uma canção suave ao fundo. Agora repita uma última vez, em pensamento. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Deixe essas palavras ecoarem lentamente, sem pressa. Estamos apenas começando. Ainda no Salmo 4, há uma orientação muito simples e muito poderosa. Ofereçam sacrifícios de justiça e confiem no Senhor. Confiar. Uma palavra pequena, mas profunda. Confiar é diferente de entender. Confiar é diferente de controlar. Confiar é diferente de prever. Confiar é soltar. Mesmo quando você não tem todas as respostas. Talvez o que esteja roubando seu sono não seja exatamente um problema, mas a necessidade de entender tudo. A necessidade de prever o que vai acontecer. De antecipar cenários, de preparar respostas para situações que ainda nem chegaram. Isso cansa, isso desgasta, isso mantém a mente em alerta constante. Mas agora, você pode fazer algo diferente. Você pode confiar. Respire lentamente, inspire, segure por 2 segundos e solte devagar. Quando você inspira, imagine que está recebendo calma. Quando você solta o ar, imagine que está liberando controle. Controle excessivo pesa. Confiança alivia. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida que precisava estar sempre atento, sempre preparado, sempre vigilante, sempre forte. Mas Deus não te criou para viver em estado de tensão. Ele te criou para viver em dependência, e dependência na fé não é fraqueza, é descanso. Nesta madrugada, você pode permitir que Deus seja Deus. Você não precisa ocupar o lugar dele. Você não precisa antecipar cada detalhe do amanhã. O amanhã ainda não chegou. E quando chegar, ele já estará lá. Talvez exista algo específico ocupando seus pensamentos agora. Uma decisão, uma preocupação financeira, uma situação familiar, uma questão de saúde, uma conversa pendente. Não tente expulsar esse pensamento. Apenas mude a forma como você se relaciona com ele. Em vez de tentar resolver, entregue. Imagine como se você estivesse colocando essa situação em uma caixa. Feche essa caixa lentamente. Agora, entregue essa caixa nas mãos de Deus.
Não é negar o problema, é confiar que Ele pode cuidar melhor do que você nesta madrugada. Você não foi criado para carregar tudo sozinho. Seu corpo sente quando a alma está sobrecarregada. Tensão nos ombros, dificuldade para relaxar, respiração curta, pensamentos repetitivos, mas agora o seu corpo está começando a entender algo. Está seguro, você está seguro. Repita mentalmente: eu não preciso resolver tudo agora, eu posso descansar, Deus está cuidando. Se algum medo sussurrar, e se der errado? Responda suavemente: mesmo que algo não saia como eu espero, Deus continuará comigo. Mas nesta noite, nada precisa ser resolvido. Esta noite foi feita para restaurar suas forças. O silêncio não é ameaça, é oportunidade de cura. Enquanto o mundo desacelera lá fora, seu interior também pode desacelerar. Talvez você perceba que seus pensamentos estão ficando mais espaçados, mais lentos, como se houvesse mais espaço entre um e outro. Isso é bom. Não tente acelerar de novo, apenas permita. Confiança não é um sentimento intenso, é uma decisão tranquila. É dizer: eu não entendo tudo, mas eu escolho descansar. E essa escolha muda o corpo, muda a respiração, muda o ritmo do coração. Você não precisa vigiar o futuro. Você não precisa monitorar tudo o tempo todo. Existe um Deus que não se distrai. Enquanto você dorme, Ele permanece atento. Enquanto você fecha os olhos, Ele continua cuidando. Imagine agora como se uma mão estivesse repousando suavemente sobre sua cabeça. Não é uma mão pesada, é uma mão protetora, acalmando, trazendo segurança. É a presença de Deus dizendo: pode descansar, eu estou aqui. Deixe seus músculos soltarem ainda mais. Se houver tensão nas costas, solte. Se houver peso no peito, solte. Se houver inquietação na mente, entregue. A confiança verdadeira não faz barulho. Ela é silenciosa. É como um lago tranquilo, sem ondas agitadas, apenas estabilidade. Nesta madrugada, Deus não está te pedindo explicações. Ele não está exigindo desempenho. Ele está oferecendo cuidado. Talvez você esteja cansado de ser forte, cansado de sustentar tudo, cansado de resolver tudo. Hoje você pode apenas ser filho. Filho descansa, filho confia, filho dorme sabendo que o Pai está por perto. Você não precisa provar nada esta noite. Não precisa demonstrar fé perfeita. Não precisa sentir algo extraordinário. A presença de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela depende da fidelidade dele. E ele é fiel, mesmo quando você está cansado, mesmo quando sua mente insiste em correr, mesmo quando sua fé parece pequena. Agora, deixe o ritmo ficar ainda mais lento. As palavras podem começar a parecer mais distantes. Talvez o sono esteja se aproximando devagar. Não lute contra isso. Essa oração não é para manter você acordado, é para acompanhar você até o descanso. Repita uma última vez, quase como um sussurro interior: eu confio, eu entrego, eu descanso. Muito suavemente. Estamos descendo ainda mais. Ainda caminhando pelo Salmo 4, existe um trecho que diz: no seu íntimo reflitam durante a noite e aquietem-se. Aquietem-se. Não é uma ordem dura, é um convite, um chamado suave para dentro. Talvez o seu dia tenha sido cheio de vozes, mensagens, conversas, notícias, responsabilidades. E mesmo agora, no silêncio do quarto, a mente continua repetindo ecos do que foi vivido. Mas a palavra não diz corram, não diz resolva, não diz explique, ela diz aquietem-se.
Aquietar não é forçar silêncio, é permitir que o barulho perca força. Respire devagar, inspire pelo nariz, solte lentamente pela boca. Imagine agora um lago. Se uma pedra é jogada, ondas se formam. Mas quando nada mais toca a superfície, as ondas desaparecem sozinhas. Seu coração é como esse lago. Talvez hoje muitas pedras tenham sido lançadas, palavras que machucaram, situações inesperadas, preocupações acumuladas. Mas agora nenhuma nova pedra está sendo lançada e as ondas estão diminuindo. Você não precisa forçar o lago a ficar calmo. Ele se acalma naturalmente quando para de ser agitado. Nesta madrugada, Deus está interrompendo o movimento. Você não precisa continuar processando tudo, não precisa revisar cada detalhe do dia. O que passou, passou. O que virá, ainda não chegou. Só existe este momento, e neste momento você está seguro. Talvez exista algo que você não conseguiu resolver hoje. Talvez tenha ficado uma sensação de pendência. Mas nem tudo precisa ser resolvido antes de dormir. Algumas coisas se resolvem melhor depois do descanso. A mente cansada exagera. O coração cansado cria cenários. Mas a mente restaurada enxerga com clareza. O coração descansado decide com sabedoria. Por isso o descanso é espiritual. Ele protege você de decisões precipitadas. Ele protege você de pensamentos distorcidos. Ele protege você de medos ampliados pela madrugada. Agora, deixe sua respiração ficar ainda mais profunda. Sinta o ar entrar e sair lentamente. Se houver inquietação no peito, permita que ela se dissolva. Se houver tensão no estômago, permita que relaxe. Se houver peso na cabeça, deixe-o escorrer como água. Você não precisa segurar nada agora. Aquietar-se é confiar que Deus está no controle, mesmo quando você para. Talvez exista uma parte sua que teme perder algo se relaxar. Como se ao dormir você estivesse deixando algo desprotegido. Mas ouça com calma. O mesmo Deus que cuidou de você durante o dia, continua cuidando durante a noite. Você não é o vigia da sua própria vida, você é cuidado. Enquanto você desacelera, Deus permanece firme. Enquanto você se entrega ao sono, Deus continua atento. Isso significa que você pode soltar. Soltar a necessidade de revisar. Soltar a necessidade de antecipar. Soltar a necessidade de controlar. Agora imagine como se seus pensamentos estivessem organizados em pequenas folhas espalhadas. Uma a uma brisa suave começa a levá-las embora. Você não precisa pegá-las de volta. Deixe que vão. Elas não precisam ser resolvidas agora. Aquietar-se também é aceitar que você é humano, que há limites, que o corpo precisa de pausa, que a alma precisa de descanso. E Deus não se frustra com seus limites. Ele os conhece, Ele os respeita, Ele os criou. Talvez você tenha sido forte demais por tempo demais, mas agora você pode ser pequeno. Pequeno como alguém que descansa nos braços do Pai. Você não precisa impressionar Deus, não precisa explicar sua exaustão. Ele sabe, Ele vê, Ele entende. Se houver alguma culpa tentando surgir, deixe-a ir. A noite não é lugar de acusação, é lugar de restauração. Se houver medo tentando se levantar, entregue. O medo cresce no escuro quando nos sentimos sozinhos, mas você não está sozinho. Existe uma presença real neste ambiente, uma presença que traz calma, que traz estabilidade, que traz segurança.
Deixe seu corpo ficar pesado, não pesado de preocupação, mas pesado de descanso. Se seus braços parecerem mais soltos, é o corpo entrando em repouso. Se suas pernas parecerem mais profundas no colchão, é o sinal de que você está se entregando. Isso é bom, muito bom. Aquietar-se é parar de lutar contra o próprio cansaço. É aceitar que o amanhã será cuidado no tempo certo. É confiar que Deus trabalha mesmo quando você não vê. E Ele trabalha melhor quando você descansa. Agora repita mentalmente, bem devagar: eu me aquieto, eu entrego, eu descanso em Deus, sem pressa. Se o sono estiver chegando, permita. Se as palavras começarem a parecer distantes, deixe. Estamos apenas aprofundando. Agora deixamos o Salmo 4 repousar suavemente e caminhamos para outro lugar de descanso profundo. O Salmo 23 começa com palavras que atravessam gerações. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Perceba a imagem: pastor, não chefe, não cobrador, não fiscal, pastor, alguém que guia, que protege, que cuida. Ovelhas não vivem ansiosas sobre o amanhã. Elas seguem, elas confiam, elas descansam quando o pastor está por perto. Talvez você tenha passado tempo demais tentando ser o próprio pastor da sua vida, tentando prever todos os perigos, tentando evitar todos os erros, tentando controlar todos os caminhos. Isso cansa, mas agora você pode soltar esse papel. O Senhor é o seu pastor, não você. Respire lentamente. Sinta essa verdade entrando como um alívio. Você não precisa saber tudo. Você não precisa ver tudo. Você não precisa antecipar tudo. O pastor vê o que você não vê. Ele enxerga o caminho à frente. Ele sabe onde há descanso. Ele sabe onde há perigo, e Ele guia com cuidado. O Salmo continua: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Perceba essa expressão, me faz repousar. Às vezes, se dependesse apenas de nós, continuaríamos andando, mesmo exaustos, continuaríamos pensando, mesmo cansados, continuaríamos tentando, mesmo sem forças. Mas o pastor nos conduz ao repouso. Talvez esta oração seja exatamente isso agora. Um pasto verdejante no meio de um dia seco. Um lugar onde você não precisa correr, onde não precisa produzir, onde não precisa se defender, apenas repousar. Imagine um campo aberto, ar fresco, silêncio tranquilo. Nenhuma ameaça, nenhuma urgência, apenas segurança. Essa é a imagem que Deus usa para falar do seu cuidado. Ele não te conduz ao descanso com culpa. Ele não diz, você deveria ser mais forte. Ele simplesmente conduz. E você pode permitir ser conduzido. Talvez exista uma parte sua que ainda esteja alerta, como se precisasse vigiar. Mas ouça isso com calma. Você está guardado. Sua casa está guardada. Sua família está guardada. O pastor não abandona o rebanho durante a noite. Ele permanece. O salmo continua: guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas, não agitadas, não violentas, tranquilas. Sua alma precisa dessas águas. O dia pode ter sido turbulento, mas a noite pode ser calma. O coração pode se estabilizar, a respiração pode desacelerar, os pensamentos podem diminuir. Águas tranquilas não fazem barulho, elas não assustam, elas convidam. Deixe sua mente entrar nessas águas agora. Não lute contra o sono. Não tente se manter consciente de tudo. Apenas permita que a tranquilidade aumente. Talvez seus olhos estejam mais pesados. Talvez seu corpo esteja mais solto. Isso é o pastor conduzindo você ao descanso. Ele sabe exatamente do que você precisa.
Se houve desgaste emocional hoje, Ele restaura. Se houve tensão, Ele alivia. Se houve medo, Ele protege. O Salmo diz ainda: refrigera a minha alma. Refrigerar é renovar, é tirar o calor da pressão, é trazer frescor depois do desgaste. Talvez sua alma estivesse aquecida demais pelas preocupações, mas agora ela começa a esfriar, a se acalmar, a se reorganizar. Enquanto você respira, imagine como se uma brisa suave estivesse passando por dentro de você, levando embora o excesso, trazendo equilíbrio. Nada precisa ser decidido agora, nada precisa ser resolvido agora. O pastor está conduzindo, você está sendo cuidado, mesmo que você não sinta algo extraordinário, mesmo que pareça apenas uma leve mudança, a paz está se estabelecendo, e paz verdadeira não grita, ela sussurra, ela estabiliza, ela permanece. Talvez você tenha enfrentado vales recentemente, momentos difíceis, mas o mesmo Salmo também diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz que não haverá vales, diz que você não estará sozinho neles, mas nesta noite você não está no vale. Você está no descanso, no cuidado, na proteção. O pastor está perto, e se ele está perto, você pode fechar os olhos, você pode soltar o peso, você pode permitir que o sono venha. Seu corpo está entendendo isso agora, sua mente está desacelerando, seu coração está ficando mais estável. Repita mentalmente bem devagar: o Senhor é meu pastor. Eu estou seguro, eu posso descansar. Se as palavras começarem a se misturar, se o sono começar a envolver você, está tudo bem. Existe um trecho que traz uma das declarações mais poderosas da fé: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Perceba algo importante. Não diz se eu andar, diz ainda que eu ande. Vales fazem parte da jornada, momentos escuros, momentos incertos, momentos em que não enxergamos tudo com clareza. Talvez você esteja atravessando um vale na sua vida, talvez exista algo que ainda dói, talvez exista algo que ainda preocupa, mas a promessa não é ausência de vale, é presença no vale. Tu estás comigo. Agora, nesta madrugada, isso também é verdade. Deus está com você neste quarto, nesta casa, neste silêncio. Você não está atravessando nada sozinho. Respire devagar, inspire, expire lentamente. O medo cresce quando nos sentimos sozinhos, mas quando existe companhia, o medo diminui. E a presença de Deus não é simbólica, ela é real, silenciosa, constante, fiel. Talvez seu coração tenha ficado cansado de ser forte. Talvez você tenha enfrentado dias em que parecia que precisava resolver tudo sozinho, mas aqui, agora, você não está sozinho. O pastor não observa de longe, ele caminha junto, ele não envia instruções e se afasta, ele permanece. Talvez exista um medo específico tentando sussurrar algo agora, medo do amanhã, medo de perder algo, medo de não conseguir, medo do desconhecido. Não lute contra o medo, apenas substitua a narrativa. Em vez de "e se der errado", permita que sua mente diga "Deus estará comigo". Em vez de "eu não sei o que fazer", diga suavemente "Ele me guiará". A presença elimina o pânico. Talvez você não consiga controlar o futuro, mas você não precisa, porque o pastor já está lá. O salmo continua: a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara protege, o cajado guia,
Isso significa que você está cercado de direção e defesa, mesmo quando você não percebe, mesmo quando tudo parece silencioso, mesmo quando você está dormindo. Nesta madrugada, você não está vulnerável, você está guardado. Seu corpo pode relaxar, sua mente pode desacelerar, seu coração pode soltar o peso. Imagine agora como se você estivesse caminhando por um caminho tranquilo. Não há pressa, não há ameaça, apenas passos lentos. E ao seu lado, alguém firme, seguro, confiável. Você não precisa olhar para trás o tempo todo, não precisa vigiar cada detalhe. Há proteção. Talvez seus pensamentos estejam ficando mais espaçados agora, mais lentos, como se houvesse mais silêncio entre eles. Isso é o descanso chegando. Não resista. O vale não é eterno. A sombra não é permanente. E mesmo na sombra, você não está sozinho. Agora deixe seu corpo afundar um pouco mais no colchão. Sinta o peso agradável do descanso. Se seus braços estiverem mais soltos, permita. Se suas pernas estiverem mais pesadas, permita. Isso é segurança, isso é confiança, isso é entrega. Repita mentalmente bem devagar: eu não estou sozinho, Deus está comigo, eu posso descansar. Se sua mente começar a se desligar, se as palavras ficarem mais distantes, está tudo bem. O pastor continua presente mesmo quando você adormece. Ele não se ausenta quando você fecha os olhos. Ele permanece. E ele termina com uma promessa que muda completamente a forma como enxergamos o amanhã. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Perceba isso. Não é você correndo atrás da bênção. É a bondade correndo atrás de você. Não é você implorando por misericórdia. É a misericórdia te acompanhando. Talvez você tenha passado tempo demais correndo atrás de soluções, correndo atrás de estabilidade, correndo atrás de respostas, correndo atrás de segurança. Mas aqui o Salmo inverte. Ele diz que algo bom está te seguindo. Bondade, misericórdia, cuidado, todos os dias, inclusive amanhã, inclusive naquilo que você ainda não sabe como será. Respire devagar, inspire, expire. Talvez exista uma ansiedade escondida sobre o futuro. Algo como: e se eu não der conta? E se eu perder? E se não acontecer como espero? Mas a promessa não depende do seu desempenho. Ela depende do caráter de Deus. E o caráter dele é bondade. Imagine agora que atrás de você, invisível aos seus olhos, caminha a bondade de Deus, como uma sombra protetora, como uma presença constante. Você pode não ver o que está vindo pela frente, mas a bondade já está preparada para te alcançar. Isso significa que você não precisa antecipar sofrimento, não precisa ensaiar medo, não precisa criar cenários negativos antes do tempo. O amanhã ainda não chegou. E quando chegar, você não estará sozinho. A bondade estará lá. A misericórdia estará lá. A presença estará lá. Talvez você esteja cansado porque tentou prever tudo. Mas o descanso nasce quando você aceita que não precisa prever. Você apenas precisa confiar. Agora sinta seu corpo ainda mais solto. Se houver qualquer tensão restante nos ombros, solte. Se houver qualquer peso no peito, entregue. Se houver qualquer inquietação leve na mente, permita que se dissolva. Você não precisa se proteger sozinho. Você não precisa sustentar tudo sozinho. A bondade te segue. A misericórdia te acompanha. Isso inclui esta madrugada. Se houve falhas hoje, há misericórdia. Se houve erros,
Há misericórdia. Se houve palavras que você gostaria de ter dito diferente, há misericórdia. A noite não é tribunal, é abrigo, é cuidado, é restauração. Agora, imagine como se você estivesse entrando em uma casa segura, uma casa iluminada com luz suave, portas fechadas, ambiente protegido. Você pode tirar o peso dos ombros. Pode se sentar, pode descansar. Essa casa é o cuidado de Deus. E o Salmo termina dizendo: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar não é visita rápida, é permanência, é estabilidade, é segurança contínua. Você não está apenas sendo visitado por paz esta noite, você está sendo envolvido por ela. E paz constante gera sono profundo. Talvez agora as palavras estejam ficando mais lentas para você. Talvez sua mente esteja começando a se desligar. Isso é bom, muito bom. O pastor guiou, protegeu, acompanhou. E agora permanece. Repita mentalmente, quase como um sussurro interno: a bondade me segue, a misericórdia me acompanha. Eu estou seguro, sem pressa. Se o sono vier agora, permita. Um salmo conhecido como abrigo da alma. Ele começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansará. Perceba essa palavra. Não diz que lutará, não diz que vigiará, não diz que ficará em alerta, diz que descansará. Existe um lugar espiritual chamado esconderijo. Não é um lugar físico, é um estado de confiança. É quando você entende que está protegido mesmo sem ver a proteção. Habitar no esconderijo é escolher permanecer na presença de Deus. Não apenas visitá-la quando há medo, mas permanecer. E quando você permanece, você descansa. Talvez você não veja nenhuma mudança ao seu redor agora, mas existe uma mudança acontecendo dentro de você. Sua respiração está mais lenta, seu corpo está mais solto, sua mente está menos agitada. Isso é sombra do Onipotente. Sombra fala de cobertura. Quando estamos sob sombra, estamos protegidos da exposição excessiva. Talvez sua mente tenha ficado exposta demais hoje. Muita informação, muita cobrança, muita pressão. Mas agora você está na sombra, coberto, guardado, protegido. O salmo continua: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Refúgio é lugar seguro. Fortaleza é proteção firme, confiança é descanso. Talvez você tenha tentado ser sua própria fortaleza, mas você não precisa ser. Deus é sua fortaleza. Você pode relaxar. Agora imagine como se ao redor de você houvesse uma muralha invisível, não pesada, não assustadora, mas firme. Nada atravessa essa muralha sem permissão. Nada toca sua vida sem passar pelo cuidado de Deus. Isso inclui esta noite. Isso inclui seu sono. Talvez exista um medo antigo tentando sobreviver dentro de você, mas medo não permanece onde há consciência de proteção. E agora você está consciente, você está guardado. O Salmo 91 fala sobre livramento, sobre proteção contra o invisível, sobre cuidado mesmo quando não percebemos os perigos. Isso significa que você não precisa vigiar o escuro, você não precisa temer a madrugada, você não precisa ficar alerta. Deus está alerta por você. Enquanto você fecha os olhos, Ele permanece acordado. Enquanto você se entrega ao descanso, Ele continua sustentando. Se algum ruído externo surgir, não se preocupe, você está protegido. Se algum pensamento tentar voltar, não lute. Apenas lembre,
refúgio, fortaleza, descanso. Agora deixe seu corpo afundar ainda mais no colchão. Permita que o peso do descanso aumente. Se suas mãos estiverem relaxadas, ótimo. Se sua respiração estiver mais profunda, ótimo. Isso é segurança real. Você não está apenas tentando dormir. Você está descansando sob proteção. Repita mentalmente, devagar. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Eu estou protegido. Se as palavras começarem a se misturar, se sua consciência começar a diminuir, está tudo certo. O esconderijo permanece mesmo quando você dorme. Ele diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livramento. Muitas vezes, Deus nos livra de coisas que nem chegamos a saber que existiam. Perigos que não vimos, situações que não aconteceram, caminhos que foram desviados. Talvez você já tenha sido protegido hoje e nem percebeu. Talvez algo que poderia ter dado errado não deu. Talvez algo que poderia ter te atingido foi impedido. Existe um cuidado invisível acontecendo ao seu redor, mesmo agora, especialmente agora. A madrugada não é um espaço desprotegido, é um espaço guardado. O salmo continua: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. Imagine isso: asas ao redor, cobertura, proteção suave. Não é uma armadura pesada, é um abrigo acolhedor. Debaixo das asas há calor, há segurança, há proximidade. Você não está exposto, você não está vulnerável, você está coberto. Talvez sua mente tenha criado cenários de preocupação, mas agora esses cenários não têm autoridade, porque você está guardado. O texto continua: a sua fidelidade será o teu escudo e broquel. Escudo protege ataques. Broquel é defesa constante. Fidelidade significa que Deus não falha. Ele não esquece. Ele não se distrai. Ele não se ausenta durante a noite. Enquanto você dorme, a fidelidade dele permanece ativa. Talvez exista medo do invisível, medo do que pode acontecer. Mas o Salmo 91 também diz: não temerás o terror da noite. Não temerás, não porque você é forte, mas porque você está protegido. A noite não é território de medo, é território de descanso. Agora, imagine como se ao redor da sua cama houvesse uma paz palpável, como se o ambiente estivesse blindado, silenciosamente guardado. Nada atravessa essa cobertura sem passar pelo cuidado de Deus. Se houver qualquer resquício de ansiedade no seu peito, deixe ir. Se houver qualquer pensamento insistente, deixe dissolver. Você não precisa vigiar. Você não precisa ficar atento. Deus já está atento. Seu corpo está entendendo isso. Sua respiração está mais lenta. Seu coração está mais estável. Talvez agora as palavras estejam ficando mais suaves, mais distantes. Isso é o sono chegando. Não lute contra ele. Você está sob asas, você está sob cuidado, você está sob fidelidade. Repita mentalmente muito devagar: eu estou coberto, eu estou guardado, eu não preciso temer. Se sua consciência começar a diminuir agora, se você começar a entrar naquele estado entre ouvir e dormir, está tudo certo. A cobertura permanece, a proteção continua, e nós vamos descer ainda mais suavemente. Ele diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Perceba a dimensão disso. Existe cuidado ativo ao seu redor. Não é apenas uma ideia de proteção,
é ordem, é vigilância, é guarda. Enquanto você se entrega ao sono, aguarda. Enquanto você fecha os olhos, há cuidado. Você não está sozinho na madrugada. Você está acompanhado por uma proteção que você nem precisa administrar. Talvez, lá no fundo, exista aquela sensação antiga de que você precisa estar atento, como se dormir fosse baixar a guarda. Mas nesta noite, você pode baixar a guarda, porque Deus não baixa a dele. Você pode soltar a vigilância, porque ele permanece vigilante. Agora imagine como se tudo o que ainda pesa estivesse sendo colocado aos pés de Deus, sem discurso longo, sem explicação complicada, apenas entrega. A situação que te preocupa, o nome que está na sua mente, a decisão que precisa ser tomada, a resposta que ainda não veio. Coloque tudo diante dele. Não é abandono, é confiança. O Salmo termina dizendo: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Isso significa que você não está esquecido, você não está ignorado, você não está invisível. Deus ouve, Deus responde, Deus permanece. Mas agora não é hora de buscar resposta, é hora de descansar. Resposta vem no tempo certo, descanso vem agora. Seu corpo já começou a desligar, sua respiração já está mais lenta, seu coração já não está acelerado como antes. Isso é segurança, isso é entrega. Talvez você nem perceba exatamente quando o sono vai chegar. Ele simplesmente virá, como uma onda suave cobrindo tudo. Não lute, não resista. Você está protegido, você está guardado, você está coberto. Agora repita mentalmente, muito devagar: eu entrego tudo, eu descanso em Deus, eu durmo em paz. Se as palavras começarem a desaparecer, se sua mente começar a se desligar completamente, está tudo certo. Você não precisa terminar consciente. O cuidado continua, a proteção continua, a presença continua. Nós começamos essa jornada buscando descanso. Passamos pelo abrigo do Salmo 4. Caminhamos pela segurança do Salmo 23 e nos escondemos na proteção do Salmo 91. Agora não é mais sobre entender, é apenas sobre permanecer. Talvez você nem perceba, mas algo mudou desde o início. Sua respiração desacelerou, seu corpo relaxou, sua mente diminuiu o ritmo. A inquietação já não tem a mesma força. O peso já não está tão intenso, porque quando entregamos, somos aliviados. Agora não é momento de pedir, não é momento de analisar, não é momento de pensar no amanhã. É momento de selar esta noite. Imagine como se uma luz suave estivesse preenchendo todo o ambiente. Não uma luz forte, mas uma luz calma, aquecida, protetora. Ela envolve sua cama, sua casa, seu descanso. Nada atravessa essa luz sem passar pelo cuidado de Deus. Se houve qualquer resquício de medo, ele se dissolve agora. Se houve qualquer tensão restante, ela se solta agora. Se houve qualquer pensamento insistente, ele perde força agora. Você fez o que podia hoje. O restante pertence a Deus. A madrugada não é lugar de batalha, é lugar de restauração. Enquanto você dorme, seu corpo se reorganiza, sua mente se reorganiza, suas emoções se reorganizam e Deus continua trabalhando. Você não precisa acompanhar o processo, você apenas precisa descansar. Talvez amanhã traga desafios, mas amanhã também trará graça. Talvez amanhã traga decisões, mas amanhã também trará direção. Você não está indo para um futuro desconhecido sozinho. O mesmo Deus que cuidou de você hoje estará lá.
Agora repita mentalmente, quase como um sussurro final: eu fiz o que pude. Eu entrego o restante. Eu descanso em paz. Se seus pensamentos estiverem quase apagando, se sua consciência estiver ficando distante, deixe ir. Você está seguro. Você está guardado. Você está coberto. E se essa oração tocou seu coração, amanhã, quando acordar, volte aqui. Faça desse momento um hábito. Permita que sua noite seja sempre entregue a Deus. E agora, durma em paz. Se essa oração trouxe paz ao seu coração, se você sentiu sua respiração desacelerar, se o peso diminuiu, se algo dentro de você se acalmou, não guarde isso só para você. Deixe aqui nos comentários a palavra: eu descanso em Deus. Isso fortalece sua fé e fortalece outras pessoas que também precisam dessa paz. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Aqui é um lugar de refúgio para sua alma todas as noites. Ative o sininho para não perder a próxima oração. Faça desse momento um hábito. Volte amanhã. Volte sempre que precisar. E se você conhece alguém que está ansioso, aflito ou precisando dormir em paz, compartilhe essa oração. Às vezes, um simples envio pode mudar a madrugada de alguém. Que sua noite seja leve, que seu sono seja profundo e que você acorde renovado. Descanse. Deus está cuidando de tudo. Amém.